Olá, família. O evangelho de hoje é o capítulo 10 e o 10º capítulo vem falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. São inúmeros tópicos este capítulo aqui, mas como já gravei a aula falando sobre muitos deles, vou me atentar ao é permitido repreender os outros e vamos conversar um pouco. Perdoais para que Deus vos perdoe. Toda vez que a gente se encontra num erro, numa falha, nós pedimos misericórdia para conosco. Queremos ser compreendidos para que a gente seja perdoado e seja aliviado do nosso sofrimento. Como os sãos não precisam de médico, não cabe a gente julgar alguém por estar numa situação difícil que ela mesma criou. Estamos aqui para levar auxílio e conforto. A Umbanda é de portas abertas exatamente por isso, porque ela não tem preconceito com ninguém e os aflitos são os bem-vindos. Então, quando a gente estuda a parte espiritual, a gente vê que grandiosa é a obra de misericórdia dos espíritos benfeitores da espiritualidade, que trabalham e vão visitar os umbrais a fim de levar auxílio e resgate. Então, como é dito, se você está no bem, se você está na boa prática da caridade, você é auxiliado à obra do bem. E a misericórdia é pedida a quem não está bem, a quem não está doente. Então, por mais difícil que seja, temos que compreender que inúmeras foram as situações, mesmo sendo notada como negligência, foi por falta de aprendizado, de buscar conhecimento do que é bom e do que é certo, que as pessoas erram. Todos nós erramos. Só que quando a gente erra, a gente quer o perdão, a gente tem explicação para tudo, e aí na volta, grandiosas são as aulas que temos dentro do templo, que para nós é privilégio ser consciente. Quando chega alguém um consulente para passar com o nosso guia, que para você é alguém repreensível, e o guia nos dá uma aula de amor, de misericórdia para com esse ser que é fantástica. A gente já levanta a tábua do julgamento e o guia abre o braço e dá auxílio e traz conforto. Por quê? Porque são os doentes que precisam de auxílio. Então alguém já está tão castigado pelas próprias colheitas que ele não quer mais ser julgado, não quer mais apanhar, ele já está cansado. Ele vai em busca de auxílio, ele quer misericórdia de Deus para que ele seja aliviado. E é esse nosso papel enquanto trabalhador da luz, enquanto médios umbandistas, que somos tratados com misericórdia. O guia não senta a gente e começa a enumerar nossas falhas, enumerar nossos erros, e para enfiar o dedo na nossa cara e dizer: tá vendo quanto você está errado, olha o tanto você tem que melhorar. Somos tratados com muito amor, com muito respeito, e somos auxiliados. Cada coisa ao seu tempo, né? Vamos aprendendo. Às vezes a gente começa num processo de melhora e de repente as coisas travam e a gente fala: pô, mas eu tô fazendo tudo certo, tô melhorando bastante, me esforçando bastante. E a gente vem tomar uma outra aula da espiritualidade para algum ponto de que a gente ainda não estava percebendo, e a gente entende onde que está nossa falha. Então é com esse amor, com esse respeito, que temos que agir para com o nosso próximo. Por mais difícil que pareça, todos nós somos portadores de misericórdia porque a pedimos. Então todos nós conhecemos o trabalho do bem feito com amor e com indulgência, com perdão e com humildade e com respeito. Aqui tem um trecho, um capítulo,
que é o tópico é o seguinte: é permitido repreender os outros? Nós sendo falhos, né? Não temos o direito de repreender ninguém, não é assim? Mas se a gente vê o erro, então cabe a nós a melhor decisão não é a repreensão, mas é o auxílio e o alerta para que essa pessoa não cometa esse erro de novo. E isso em privacidade. Porque se a gente expõe alguém, a gente com a intenção de humilhar, porque é isso que acontece, ninguém gosta de ser repreendido no meio dos outros. Não é assim? Mesmo por uma mãe e por um pai. Ninguém gosta de passar uma vergonha na frente de ninguém porque fez algo de errado. Mas é o nosso dever orientar com respeito e com amor. É dito aqui até na outra parte, seguindo esse tópico aqui, que há casos em que seja útil descobrir o mal alheio. Então aqui ele coloca, é uma situação complicada, delicada, já coloca bem assim, ó. Esta questão é muito delicada. Precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se uma pessoa só prejudica ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar outros, é necessário preferir o interesse do maior número do que de um só. É os casos que a gente está vendo aí de corrupção explodindo no nosso país. Muitos são as pessoas prejudicadas, e isso em pequenas ações, isso pode acontecer. Eu tô vendo alguém cometer um delito, um erro. Pô, o cara tá roubando o outro, ele tá furtando o cara ali. Ah, mas eu não posso repreender o outro porque tá errado. Também não é assim. Porque a gente tem que saber o que faz. Saber onde a gente coloca a mão. E o primeiro julgamento tem que ser feito para com nós. Se a gente não tá merecendo essa repreensão. É dito pela parte espiritual, não vou lembrar aonde que eu li isso, mas que o homem, 90% das vezes, cai naquilo que ele julga. Naquilo que ele critica. Para ele aprender. Então tem que se tomar cuidado, né? É que a gente comenta aqui, ladrão não chama a polícia. Então, se você tá devendo, você não vai chamar alguém que vem cobrar de ninguém, porque o primeiro a ser cobrado é você mesmo. Então, quanto maior o sofrimento do outro, maior tem que ser nossa misericórdia. Quando a gente eleva nossos pensamentos em oração para alguém que está numa situação complicada, passando por uma situação muito complicada que ela mesma se causou para ela, a gente eleva nossos pensamentos pedindo misericórdia para com essa pessoa. Isso não vai tirar a culpa, isso não vai apagar o erro, mas vai auxiliar melhor. Porque, como eu já falei aqui, ninguém gosta de sofrer, ninguém adoece porque quer e ninguém gosta de ficar apanhando por conta de um erro. A gente quer ser auxiliado, a gente pede misericórdia para Deus. Pelo amor de Deus, essa situação que eu tô passando é muito difícil, tenha misericórdia de mim, véio. Me alivia porque eu não consigo. E é muito difícil. Às vezes as pessoas querem auxiliar, questionando e julgando o erro das pessoas. Apontando o erro não se eleva a qualidade. Só machuca o outro, só fere e só piora a situação. Essa pessoa se vê numa situação que todo mundo aponta o dedo do julgamento, e ninguém está estendendo a mão para auxiliar. E os sãos não precisam de médico. Essa é a nossa aula. É só a gente olhar para como que a gente é tratado e qual é o tratamento da espiritualidade que está uma légua de distância da nossa evolução, e vem aqui e nos dá uma lição de humildade, de misericórdia para com a gente mesmo e para com a assistência. Quando entra num templo, que está de porta aberta num dia de gira, um espírito que é repreensível, alguém que é repreensível por todos, que o olho já está entorta quando entra no terreiro, a espiritualidade abre um sorriso, abre um abraço, véio, e é lindo ver o trabalho. Todo mundo com as nuvenzinhas de apontamento de julgamento e o guia de braço aberto.
Não são os que precisam de médico. Então, bem-aventurados os misericordiosos, que é coisa mais que nos conecta mais com Deus do que é você auxiliar alguém num pedido de misericórdia, sem julgá-lo, tentar aliviar seu sofrimento ainda que um pouco, para que ele consiga respirar e ter clareza de saber que ele não está sozinho. Todo mundo tem pai, mãe e família. Ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem benfeitores. Todo mundo tem anjo da guarda. Todo mundo é filho de algum orixá. Todo mundo tem uma família que zela por ele na parte espiritual. Então tudo que a gente faz para com o próximo, a gente enquanto instrumento da luz, enquanto instrumento do bem, a gente está auxiliando esse trabalho espiritual para levantar essa pessoa, para direcionar essa pessoa. Por muitas vezes a gente não se vê como auxiliador. A gente não quer se colocar na situação de auxiliador. Mas às vezes a espiritualidade viu em você naquela hora como algo anjo enviado por Deus, velho, para ser usado como instrumento do bem e acordar essa pessoa e ajudar ela com amor, de estender a mão, com carinho, com respeito. O fato de eu estar auxiliando alguém que deve, alguém que está doente, alguém que está sendo repreendido por todos, não faz de mim conivente com o erro dele. Faz de mim alguém que pede perdão quando erra e quer ser perdoado. Faz de mim alguém que é um trabalhador da luz. Faz de mim um instrumento da espiritualidade. E não alguém que, lá, o cara concorda com ele, tá defendendo ele. Não é isso. Só que às vezes as pessoas querem colocar um julgamento. É que nem na boca do cristão hoje, que é uma coisa ridícula, que não pode ser dito como que o cara tem uma crença cristã, que ladrão bom é ladrão morto. Cadê a caridade? Cadê a bondade que nosso Cristo nos ensinou? Não é assim? É só lembrar da última fase dele encarnado, ele na cruz do lado de um ladrão. E que foi que ele disse pro ladrão. Então a gente tem que... É complicado porque é só virtudes top, né? O evangelho vem trazer mansetude, o fazer o bem aos seus inimigos, o perdoar para que seja perdoado, que é essa parte aqui. Amar o próximo. É complicado. A prática não é mais fácil. Se fosse a mais fácil, a gente não precisava de instrução. A gente já fazia ela. Se fosse fácil, a gente não estava tomando aula no templo. Espiritualidade não ia perder tempo falando de algo que não tem necessidade de ser dito. Porque no que tá bom não se mexe. Tem que ser exaltado essas virtudes, tem que ser explicada a necessidade delas, a utilidade delas, para que a gente entenda, compreenda, tire o preconceito, tire o julgamento e auxilie. Nenhum médico, diante de alguém ferido, o cara foi esfaqueado, o cara foi baleado, o cara tá quebrado porque ele tava empinando moto. Nenhum médico vai ficar julgando o cara que ele mesmo causou esse sofrimento nele e não vai auxiliar. O médico não vai deixar de auxiliar alguém porque ele é bandido. Não cabe a ele isso. Então não cabe a nós julgar se o cara é digno de misericórdia ou não, se o cara vai conseguir ser auxiliado ou não, se ele vai receber uma luz ainda que momentânea, um passe energético, um alívio ou não. Cabe a nós auxiliar. Cabe a nós fazermos nossa parte, que é o que nós pedimos para que seja feito para com a gente, quando a gente erra. Então, se a gente gosta de ser tratado com misericórdia, com respeito, com amor, por que para com o outro a gente pesa a mão? Então, eu mesmo estou escolhendo meus processos. E é isso que a gente tem que aprender. Toda vez que eu critico e que eu coloco peso numa plantação, numa situação do outro, é esse mesmo peso que vai ser colocado em mim, na volta, quando eu errar. E aí as pessoas ficam calculando. O cara que furta algo de pouco valor e o outro que desvia milhões. É furto. Né? Tudo bem que aí são outras consequências, né? Lógico, tudo isso é pesado. Não estou dizendo que não seja, mas são erros. E quantas vezes devemos perdoar?
se não 7, mas 70 vezes 7. Então, por inúmeras vezes, eu cometi coisas, ou no meu desenvolvimento aconteceram coisas que estavam certas, mas eu, na minha ignorância, falei, vou ser expulso do templo. Dessa vez eles me mandam embora da Umbanda. E ao contrário, foi o que aconteceu. Foi um abraço, foi o braço aberto da espiritualidade para comigo. Respeitando que eu errei porque pela minha ignorância, pela minha... como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Inconsequência. Mas que não é por isso que eu vou deixar de ser auxiliado. Não é porque eu errei que eu vou deixar de ser auxiliado. Então, não julgueis para que não sejam julgados, o argueiro e a trave no olho. É tudo isso sobre esse capítulo aqui. Fantástico. Sacrifício mais agradável a Deus. Reconciliar-se com os adversários. Perdão das ofensas. São tudo coisas lindas, fantásticas, que todos nós sabemos, mas que nem todos de nós praticamos. Que todos nós estamos cansados de ouvir, e é lindo falar. É lindo falar. Ame seu próximo como a ti mesmo. Perdoe o seu irmão. Mas a prática, haja reforma, haja luz, não é assim, família? Mas é o nosso norte. Sermos melhores. Não é alcançar a perfeição, é estar no caminho da busca dela. Então, o caminho da busca da perfeição é se melhorar dentro dos nossos limites. É a gente se melhorar todo sempre. Buscar ser melhor. E aproveitar as oportunidades que são dadas pra gente, que é a caridade moral. Quando aparece uma situação em que você tem duas opções, ou ir com um todo que é fácil ser ruim, que nem diz Maria Rita, é muito fácil ser ruim, difícil é ser bom, ou você vai com todo mundo para castigar essa pessoa, ou você aproveitar essa oportunidade ímpar de praticar a caridade, de falar, não, só por hoje eu não vou criticar, só por hoje eu não vou julgar, só por hoje, em vez de condenar, eu vou tentar buscar a salvação desse espírito. E pensando assim, só por hoje eu vou fechar minha boca para uma crítica. Só por hoje eu vou perdoar. Só por hoje eu vou respeitar. Só por hoje eu vou doar mais amor. Então é só nesses hoje que a gente tem que aprender a viver no hoje, que a gente vai buscando e conseguindo praticar melhoras que são grandiosas, que fazem um bem para nossa alma que a gente nem imagina. Quando a gente auxilia alguém, a gente está auxiliando a família inteira dela. E isso não é esquecido. Então não é só pensar, vou fazer o bem, porque eu sei que eu tô com uma carta na manga minha aqui, que se a hora que eu for descoberto, eles vão ver o que eu fiz. Não é isso. Mas quanto mais a gente ajuda, maior seremos beneficiados. Porque quando você auxilia um filho, você ganha o respeito da mãe e do pai. Quando você auxilia alguém, você está auxiliando e recebendo uma gratidão da parte espiritual que acompanha, que é grandiosa. Isso traz tanta luz pra gente, que às vezes a gente nem espera no retorno, e numa determinada situação a gente é auxiliado. Tem isso em contos espíritas maravilhosos, de espíritos que vêm em auxílio e ele nem sabe quem é, e ele fala, não, eu sou o mentor de fulano de tal que se auxiliou tanto. Chegou enfim a oportunidade de eu retribuir o bem que você fez. Então toda vez que a gente pratica o bem, a misericórdia para com alguém, a gente está auxiliando a gente mesmo. É luz que a gente ganha. Então vamos aproveitar mais as oportunidades que nós temos diante de tanta coisa difícil que acontece no nosso dia a dia, e de pensar assim, só por hoje, velho, eu não vou julgar esse cara, que eu já cansei de falar, para não fazer isso aqui que tá errado, mas só por hoje eu não vou julgar ele, eu vou tentar auxiliar ele de outra maneira, a fim de que talvez assim seja mais fácil o aprendizado dele, melhorando suas ações, para que todo o conjunto fique melhor, não é assim? Então, família, fantástico evangelho, mais um. Muito obrigado pela oportunidade. Espero estar auxiliando com o evangelho. Peço que busquem
Ninguém é obrigado a gostar de mim, né? E eu tô tentando diminuir os vídeos para não ficar tão cansativo, nem para mim e nem para vocês ficar me assistindo por tanto tempo. Mas é de essencial que vocês busquem a leitura, porque eu tenho um ponto de vista, ainda que eu peça auxílio para a espiritualidade a fim de ser, de ter o bom proceder, de tentar auxiliar, de um ponto de vista que talvez não estão vendo. Cada um tem o seu ponto de vista e a busca particular é fundamental no estudo e na busca da melhora. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado, família, pela oportunidade e até a próxima aula.